endividamento familiar vem da origem da falta desse conhecimento, da falta desse tipo de ensino. A gente não tem que se conformar com milhares de pessoas não tendo acesso ao básico para a sobrevivência e alguns tendo acesso, e lucrando em cima do trabalho dessas pessoas. A gente tem que pensar numa sociedade mais justa. Para muitas pessoas, mexer com dinheiro é um desafio praticamente impossível de ser completado. Até existe a vontade de começar a investir, mas parte da população brasileira tem medo. Porém, o tema vem tendo uma ampla visibilidade nos dias atuais, ao ser reconhecido como prática essencial à vida e ao cotidiano dos indivíduos de distintas classes e contextos sociais. Mas o que seria educação financeira, afinal? Então, bom dia. A primeira informação é assim, a educação financeira está relacionado a como que as pessoas elas lidam com o seu próprio dinheiro. Acho que isso é bom deixar bem definido, né? Parece simples, mas não é uma tarefa tão fácil. Todo mundo sabe que normalmente você tem que gastar menos do que aquilo que você ganha. Só que não basta só saber essa lógica, né? Você tem que entender também a regra do jogo. Eu diria que a maioria das pessoas, quando se trata de dinheiro, joga o jogo sem saber qual é a regra. Para resumir, acho que é isso. Educação financeira, quando você tem basicamente esses pontos que eu levantei aqui de uma forma bem planejada, né? De fazer reserva do ano, de você ter sua reserva de emergência, conhecer o impacto da taxa Selic, beleza? E, naturalmente, gastando menos do que o que você ganha mesmo no mês aí. Diante dessa crescente valorização do tema, é trazido à frente cada vez mais debates e manifestos sobre isso, gerando uma notória disseminação e resultando em um progressivo incentivo. Entretanto, apesar dos avanços consideráveis, principalmente se comparados à visão sobre o assunto encontrada há anos atrás, a educação financeira ainda não abrange com propriedade os espaços de ensino. Você já parou para pensar do porquê não somos ensinados desde criança a ter noção sobre dinheiro? De acordo com pesquisas feitas por instituições, 93% dos brasileiros não recebem educação financeira na escola. Mas quem mais aproveita desse estudo? Na minha opinião, falar sobre educação financeira é interessante. Só que a gente tem que pensar, analisando o contexto brasileiro, que é um contexto de desigualdade, não diferente do contexto mundial. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar, como eu vou abordar esse assunto, por exemplo, numa comunidade de periferia ou numa comunidade rural no interior do Piauí, na Caatinga, falar para a Dona Maria o que é educação financeira num contexto onde muitas vezes as pessoas não têm água para tomar ou comida para beber. É óbvio que a gente precisa se planejar. Nós vivemos num mundo que é capitalista. Nós vivemos num mundo onde a maioria das pessoas é assalariada. Então a gente pode falar de educação financeira, mas nunca se conformando com a desigualdade ou com a pobreza. A gente não tem que se conformar com milhares de pessoas não tendo acesso ao básico para a sobrevivência e alguns tendo acesso, e lucrando em cima do trabalho dessas pessoas. A gente tem que pensar numa sociedade mais justa. Então não dá para falar de uma outra realidade. A realidade que a gente vive é uma realidade capitalista, mas a gente tem que atuar tentando mudar essa realidade, já que a maioria de nós é trabalhador e trabalhadora assalariada. A gente tem que se planejar, sim, mas sempre estar atuando por uma mudança em busca de uma sociedade mais equitativa. Com a globalização e expansão da acessibilidade à internet, ampliou-se também a democratização desse assunto, que antes era restrito a indivíduos de maior poder aquisitivo, passando a contemplar uma gama mais extensa de pessoas de diferentes classes e contextos sociais. A partir da popularização da educação financeira, uma crescente demanda se tornou visível, sendo compreendida pela maior percepção dos indivíduos com relação à importância do tema à vida cotidiana. No entanto, apesar de se fazer presente ao longo de toda a vida de um indivíduo, paradoxalmente, grande parte da população brasileira ainda é considerada despreparada e analfabeta no que se refere a decisões financeiras. Evidências disso podem ser comprovadas através dos altos índices de endividamento brasileiro, consumo desenfreado e ao apelo recorrente a empréstimos bancários. Essa infeliz e comum realidade tem raízes na baixa escolaridade que parte da população do país ainda possui, associada à falta de destaque necessário às informações referentes à educação financeira desde a infância e juventude, que a maior parte da sociedade ainda não recebe de forma gratuita e obrigatória.
É notável que muitos indivíduos, principalmente os de rendas mais baixas, entram na vida adulta sem um menor respaldo ou recurso intelectual no que se refere a noções e decisões financeiras mais complexas, já que essa temática não é desenvolvida e é pouco incentivada nos espaços típicos de ensino e trocas sociais. Nos países desenvolvidos, a educação financeira cabe às famílias. Às escolas, cabe a função de reforçar a formação adquirida em casa. Já no Brasil, a educação financeira não está presente nem no universo familiar, nem tampouco nas escolas. Mas o que será que as pessoas pensam sobre isso? Na minha opinião, o acesso à educação não está relacionado diretamente com as classes sociais, e sim a um sistema de educação implantado pelo governo. Pois quando falamos de educação financeira, não estamos falando do acesso ao dinheiro especificamente, e sim do acesso à informação. E esse tipo de coisa não é encontrado nas escolas, então é uma coisa que, se procurar no lugar certo, pode ser acessado tanto por uma pessoa de classe baixa quanto por uma pessoa de classe alta. Defensores e articuladores de projetos de educação financeira argumentam ainda que o mercado financeiro do século XXI se tornou mais complexo. A verdade é que a maioria dos brasileiros ainda não possui um conhecimento sobre nosso sistema, que é o sistema capitalista. A lógica de funcionamento do sistema capitalista está amarrada no preço. Então, tudo, na verdade, tem um preço. Ou você tem renda e você adquire o produto ou serviço pagando o preço que aquele produto ou serviço está exigindo, ou você fica excluído do consumo. Tá? Você teria, assim, existe até uma frase, né, bem famosa, que fala assim que no sistema capitalista não existe almoço grátis. Tá? Se tem alguém comendo de graça, é porque tem alguém subvencionando esse alimento para ele. Então, ou você tem renda e paga para ter acesso ao produto ou serviço, ou você tem que arrumar alguém que faça isso por você. O capitalista é bom, ele tem falhas e por isso precisa de uma atuação eficiente e eficaz do governo para poder minimizar essas falhas. Então, para fechar, né, eu diria que o sistema capitalista é um sistema, né, onde tinha até, né, uma frase da minha mãe, que ela falava assim, né, que na terra do mau homem, quem não trabalha não come, entendeu? Você poderia até pensar na terra do bom homem, que não trabalha não come. É uma lógica onde você consegue consumir se você produzir. É um sistema racional. O capitalismo é um sistema político que se baseia a partir das trocas de mercadorias, da dinâmica da propriedade privada e que, basicamente, existem duas classes. A classe burguesa, a detentora do capital, e a classe trabalhadora, a que vende sua força de trabalho em troca de um salário e da qual configura o sistema assalariado, da qual o trabalhador tem que vender sua força de trabalho em troca de um salário para conseguir obter as mercadorias que antes da Revolução Industrial eram produzidas por eles mesmos a partir de suas próprias ferramentas dentro do sistema doméstico de produção e da qual, a partir dos grandes cercos feitos na Inglaterra, feitos em outros países capitalistas, a partir da expropriação das fábricas, das ferramentas mesmo que os trabalhadores tinham e produziam dentro das suas próprias casas, eles passaram a ter que trabalhar dentro das fábricas dos grandes capitalistas, os detentores do capital, e a partir disso se configurou o que a gente conhece hoje, na sua fase mais, vamos dizer assim, inicial, no capitalismo. Por conta das classes sociais presentes nesse sistema, existe a má distribuição de renda. Sobre a aplicação e a execução de um bom plano financeiro e orçamento familiar, infelizmente no Brasil a gente ainda tem muita gente que passa fome e passa dificuldades financeiras. Nós temos questões, ainda para serem tratadas. Existem pessoas que ainda passam fome no nosso país. Então, infelizmente, não é uma realidade aplicável a toda a população ainda. Esperamos evoluir como sociedade e país até que um dia isso seja possível. Sobre coaches de internet que falam como lucrar em 10 minutos, como lucrar em 5 minutos, se fosse tão simples, não existiria pobreza e miséria no mundo. E a gente também tem que problematizar esse assunto, porque as pessoas que acreditam nisso, elas estão buscando uma melhor vida, tentando melhorar a qualidade de vida. Então a gente tem que problematizar e esclarecer e pensar, esse tipo de estratégia, ela está beneficiando a quem? A quem ela serve? Se a gente vê que não é a maioria, aí a gente tem que tocar nesse assunto e começar a questionar. Os youtubers, eles estão tentando sobreviver de alguma forma, porque é uma ferramenta a internet.
Mas nós, como pessoas críticas, temos que problematizar. Em resumo, de acordo com as informações apresentadas, a educação financeira é um tema fundamental para a vida das pessoas, mas não é tão simples quanto parece. Ela engloba vários problemas sociais. É preciso aprender a lidar com o dinheiro de forma responsável e consciente, para evitar problemas financeiros e alcançar os objetivos pessoais e profissionais de todos. A reflexão que fica é que todos nós devíamos investir na nossa educação financeira para garantir um futuro mais próspero e feliz. Porém, isso não está na realidade de muitos brasileiros hoje em dia.